E aí, tu tá sem tempo mesmo ou tu tá viciada nas redes sociais, hein? Tu tá viciada aí na dopamina, né? De passar o dedinho pra cima de um vídeo pro outro, e quando você se vê, você tá estressada, deprimida, desanimada, agoniada. Sabe o que que tá acontecendo, não é mesmo? Pois é, somos duas, ou três, ou quatro, ou várias. Eu acredito que somos várias. Porque o Instagram tá dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina. O Instagram faz parte de praticamente, assim, do nosso coração. Às vezes eu posso até dizer que o Instagram faz parte da nossa alma. Algumas pessoas estão vivendo dessa forma, estão vivendo para postar, estão produzindo ou tendo momentos para postar, para produzir, estão formando pensamentos, pera minha filha, formando pensamentos só para estar ativo no Instagram. Tem muita gente assim, a gente pode falar assim, não, tem. Só que existem pessoas que trabalham com isso. Então, é normal que essa pessoa pegue aí os seus suas 9, suas 10 horas só para fazer isso. Existem pessoas que vão realmente colocar a vida delas, né, a ótica da vida delas todas nisso, porque ela ganha dinheiro. Mas nós, donas de casas, que praticamente temos as nossas coisas para fazer sozinha, cuidar de criança, de marido, de casa, às vezes ainda trabalha fora, ou quer fazer alguma faculdade, ou tá fazendo algum curso, e nós ainda temos que ter tempo, ou deveria ter tempo pro Instagram, e nós deveríamos ter a nossa mente, o nosso coração super centrado em todas as coisas. Mas, gente, isso é uma mentira. Eu tenho passado por isso, eu acredito que muitas mulheres também têm passado por isso aí na casa de vocês. E eu decidi fazer esse vídeo assim, bate-papo mesmo, conversando, jogando pra fora, porque eu tenho passado por isso. Eu tenho passado por dias muito angustiantes, desanimadores, sem criatividade, perfeccionista, descontente, tenho me entristecido com qualquer coisa, tenho chorado também com qualquer coisa. Eu tenho sentido que parece que o prazer nas coisas pequenas acabou. Eu não consigo me concentrar também muito, não consigo ler livros, não consigo conversar sem pegar no celular. E vocês podem pensar assim, ela tá viciada a nível, né, alto, mas eu não tô viciada a nível alto. Eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo ainda produzir alguns vídeos aqui, mas, todavia, eu sei que eu faria muito mais, com o coração muito mais descansado, com a alma muito mais alegre, se eu não estivesse viciada no Instagram. E foi por isso que eu decidi que o Instagram não faria mais parte do meu dia a dia, que o Instagram não seria mais uma prioridade para mim. E nesse final de semana eu tive até uma experiência muito bacana de entrar no Instagram, ver alguns stories de amigas minhas, da conferência também que eu estava, postar uma foto e sair. Eu não vi quem comentou, eu não vi quem curtiu, eu não vi quem me mandou direct, a não ser que seja de minhas amigas, eu não vi. E foi muito bom. Muito, muito, muito bom, porque eu usei ele realmente pro fim que ele tem, né? Que é uma rede social de interação ali e pronto. Então, aquela coisa de estar lá na conferência e, nossa, eu tenho que postar, nossa, eu tenho que pegar uma frase, nossa, eu tenho que fazer... Não teve isso. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse bate-papo, e compartilhar isso com vocês. Tem 2 semanas que eu realmente excluí o Instagram do meu celular, mas eu vou explicar uma coisa pra vocês. O meu celular não tem muita memória, e eu quero fazer disso aqui um trabalho. Então, eu dou prioridade para edição de vídeo. Então, o Instagram, ele já não ficava mais no meu celular mesmo, já tem um tempo. Porém, era assim, editava o vídeo, subia pro canal, tirava o vídeo do meu celular e já ia diretamente pro Instagram. Então, eu estava com isso o tempo todo. E o tempo todo também, eu preciso produzir pro Instagram, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Nossa, eu não vi a vida de fulano, eu não sei o que aconteceu com o ciclano. E era algo desesperador, sabe? Então, assim, ficava fora do meu celular, mas muito pouco. Muito, muito, muito pouco, sabe? O TikTok mesmo aí é que
que eu deixei pra lá mesmo, sabe? Mas tem 2 semanas que eu decidi que eu só usaria o Instagram para rede social de comunicação breve mesmo. Então, eu não iria fazer de lá um trabalho, eu também não iria fazer de lá o meu dia a dia, tipo, postar um café da manhã, postar um almoço, postar isso, postar aquilo. Não, talvez eu poste fotos, né? Mas pra mim mesmo, pra eu guardar, porque eu gosto, eu sou comunicativa, eu gosto disso. Então eu fiz essas decisões. E antes de você falar, Jéssica, tu não tá sendo radical demais? Gente, eu tentei. Eu tentei. Na última vez, depois da ansiedade, eu vi que eu tinha um probleminha, porque na ansiedade, a psicóloga, ela mandou, né, que eu tirasse as telas da minha vida, e eu tirei, só que eu ainda fiquei com aquilo. Foi quando eu comecei a fazer exercício físico, comecei a ler mais, comecei a ler minha Bíblia, comecei a sair ao ar livre, tudo depois que eu me afastei das telas, principalmente do celular, né? Então eu comecei a ver que mesmo tava ao livre, mas eu queria tirar uma foto pra postar no Instagram. Eu tava brincando com a minha filha, mas eu queria gravar um vídeo pra postar no Instagram, tu entende? E eu não sou isso do Instagram, gente. Eu não sou essa produtora de vídeos pro Instagram. Eu não sou. Eu posto, mas eu não sou essa produtora, essa que tá lá todo dia, que tá fazendo isso, que tá... Não sou, eu não sou. E aí eu já comecei a ver. Então, já comecei a ver ali um probleminha. Aí quando eu voltei, eu comecei a ver o meu estresse com a minha filha. Então eu tava estressada. Aí eu passei a usar muito. Eu vi que tava me dando desânimo, depressão. Eu tava me sentindo sempre pesada. E eu tava descontente com a minha realidade, principalmente com a minha casa. E eu sempre fui da pessoa que eu sempre quis a minha casa arrumadinha mesmo, limpa, com os móveis bonitinho. Eu sempre tive esse sonho. Porém, eu tava com descontentamento do coração, na alma. Sabe aquela amargura? Sabe quando você não quer cuidar? Sabe quando você não quer fazer? Sabe quando você olha e você acha defeito em tudo que você vê? Era exatamente o que eu tava. Era exatamente aquilo. Aí já bateu outra. Só que eu sempre ficava me pegando, né? E pensando, não, vou voltar. Eu ficava 1 dia, 2 dias, e voltava. 1 dia, 2 dias e voltava. Até que eu comecei a olhar pra minha filha e ver que a minha prioridade era ela e que eu não estava aproveitando ela como eu deveria. E aí foi quando eu passei, eu acho que 1 mês, ou foi 21 dias, sem o Instagram mesmo, assim. Sem o Instagram. Eu consegui cuidar da minha casa, eu consegui ficar com a minha filha, eu consegui fazer os devocionais com a minha filha, voltar a ler, a orar, consegui sair com as minhas amigas, consegui ter um tempo de qualidade com meu marido. E nisso tudo, eu tava gravando pro YouTube, eu tava arrumando minha casa, sabe? Eu tava indo pra academia, e aí que me despertou. Quando eu voltei pro Instagram, eu já voltei incomodada. Eu voltei usando aquilo, porque o meu corpo queria, mas a minha mente já falava, Jéssica, não tá certo, não tá certo, não tá certo, não tá certo, não tá certo. Mas eu continuei nisso, né, que eu tô falando pra vocês, indo, voltando, excluindo, ficando algumas horas sem, mas todo dia eu mexia, até que chegou a semana retrasada, que eu tava mexendo no celular, no Instagram mesmo, e comecei a chorar. Eu tava muito cansada. E vocês sabem que quando você não dorme, o seu corpo, ele busca ainda mais por doce, por excesso, né, de dopamina, assim. E eu queria ficar ainda mais no celular, só que eu não tava conseguindo mais raciocinar. E a minha filha dando trabalho, ela não tava dormindo direito, ela não tava comendo direito, tava respondona, tava isso, tava aquilo. Fase dos 2 anos, né? E aí eu falei, cara, aí eu comecei a chorar. E aí meu marido perguntou, o que foi? Você tá chorando? Aí eu tô muito cansada. Aí meu marido fez aquela piadinha, né, que vocês vão odiar ele agora. Cansada de quê? E no momento que ele falou isso, eu falei pra ele, né, eu falei, olha amor, olha o jeito que eu não tô indo pra academia, não tô isso, não tô aquilo. Eu tô, sabe? E aí ele foi e falou, não, isso é o excesso de estímulos.
Isso é o excesso de estímulo. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a pensar e repensar. E a minha ficha caiu, que realmente o Instagram estava fazendo mal pra mim, me deixando desanimada, me deixando mentalmente cansada. E tudo que eu estava passando, não é que eu não estou passando, não é que não seja difícil. É difícil. Educar uma filha de 2 anos é difícil. Educar o sono de uma criança de 2 anos é difícil. Colocar numa rotina é difícil. Mas quando você tá hiper estimulada, quando você tá com excesso de comparação gigantesco, quando você tá enfrentando problemas no seu corpo e você vê as outras pessoas como se a vida delas fosse maravilhosamente bem, isso vai te afetar. Isso vai piorar 30, 40, 50 vezes, gente. Não tem corpo, não tem pessoa que aguente tanto de estímulo. E acontecendo um monte de coisa na sua vida e você lá, nem se eu fosse monge, tá? E ó que eu sou serva de Jesus Cristo. Então, é por causa disso, né? É por causa de que eu creio que Deus já me tirou dessa escravidão das coisas. Eu posso ter sim equilíbrio, eu posso sim restaurar algumas coisas, alguns meios de ver ou de usar. Então, algumas pessoas usam o doce como um vício, eu posso comer tranquilamente, né? Tá dizendo que você não vai ficar viciada, tá dizendo que você não pode ter vício no Instagram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, eu estou dizendo que a minha cosmovisão, que eu, Jéssica, acredito fielmente que aquele que serve Jesus Cristo, que crê no nome de Jesus, já foi liberto dessa escravidão. A gente não deve colocar qualquer coisa com um jugo pesado em cima das costas. Nós não devemos viver assim. Então, a Bíblia diz que se tal coisa te faz pecar, você deve cortar. Então, é essas coisas que eu estou firmando no meu coração para que eu possa dizer não pro Instagram, para que eu possa restaurar a minha maneira de usar o Instagram. Eu não preciso ir lá e anular todas as coisas, mas o que é prioridade pra mim? Prioridade pra mim não é gravar o vídeo da minha filha brincando, é brincar com ela. Prioridade pra mim não é fazer um almoço bonitinho pra eu tirar foto, é fazer um almoço mais gostoso possível pra minha família. Prioridade pra mim, por exemplo, é eu gravar minha rotina aqui no YouTube e não deixar de brincar, não deixar de conversar com meu marido, não deixar de ler um livro, não deixar de fazer o meu bordado, que é o que eu estava fazendo aqui, entende? Então, através de Cristo nos liberta desse jugo pesado, dessa questão, desse jeito de levar a vida que todo mundo leva. A minha produtividade deve ser diferente de outras produtividades, de outras pessoas que crê em outras coisas, entende? É nesse sentido que eu estou falando. E aí eu decidi falar isso aqui pra vocês, porque agora, como eu falei pra vocês, eu consigo postar um vídeo, um story tranquilamente, com paz no coração, sem ter aquele peso de postar. Eu tenho conseguido terminar bordados. Inclusive eu tô fazendo esse aqui, ó, lindíssimo, que já tinha semanas que eu não conseguia pegar nos meus bordados. Eu consigo brincar com a minha filha, eu tenho conseguido organizar a minha casa e eu não tenho tido aquilo, ai meu Deus, ai, essa casa não para limpa, ai, eu não tenho tempo pra mim, ai, a minha filha não fica quieta, ai, meu marido não sei o que, aí aquela murmuração, aquele coração inchado, aquele negócio assim pesado. Eu não tenho passado por isso, só pelo simples fato de o Instagram não estar mais no meu celular. Pode achar que é mentira, mas é verdade. É verdade, gente. Então, quando eu vi esses benefícios, eu falei, cara, muitas mulheres estão passando por isso. Às vezes você não está só cansada, você está super estimulada. Às vezes não é que você não consegue fazer as coisas da sua casa, é porque o seu tempo está todo no Instagram. Abre a configuração aí do seu celular que ele mostra, tá todo no Instagram. Gente, lavar uma louça leva 10 minutos, no máximo 15 minutos, se você não acumular.
E quando a gente tá com o Instagram, parece que lavar uma louça é 1000 coisas, a não ser que você tenha 6 filhos, marido em casa, essas coisas, tudo bem. Agora, você tem tempo. Você tem tempo de fazer, você tem tempo de brincar com seu filho, você tem tempo de tomar um banho, você tem tempo de ir arrumando suas coisas. Gente, não tem ninguém apitando no teu ouvido, falando, olha, já acabou o tempo, limpa essa casa, vai, já vai acabar o tempo, arruma esse guarda-roupa, Não tem ninguém fazendo isso com você. Sabe quem tá fazendo isso com você? Você mesmo. Porque você tem que ter tempo de sobra pra ficar no Instagram, você tem que ter tempo de sobra pra ter um descanso falso no sofá. Eu tô falando isso porque eu passei por isso. E eu sei que você pode estar acontecendo isso sim. Sim, gente. A nova era hoje vai se cansar das redes sociais. É muita coisa. Gente, eu entrei, aí só por um segundinho assim, a mulher que eu sigo de sono, ela teve um neném, né? Eu falei, nossa, a menina nasceu. Eu fui assistir e me deu um negócio no coração. Ela falando um monte de coisa, respondendo um monte de perguntas, uma atrás da outra, e um monte de coisa. Eu só queria ver o bebê. Eu só queria saber como que foi o parto dela. Nem o parto dela ela tinha dito, sabe? Então, assim, vai ficar longo esse vídeo. Do jeito que ele tá aqui, eu vou jogar ele no YouTube, porque eu acredito que esses papos... Tá... A minha filha tá até aqui assistindo um desenho pra eu conversar isso aqui com vocês, porque eu acredito que essas coisas vai nos ajudando, sabe? Você não é uma dona de casa ruim, você só tá viciada no Instagram. Você não é uma mulher mal cuidada. Às vezes você só está procurando a felicidade, esse excesso de dopamina em outro lugar. E não é só no Instagram que a gente tem essas coisas, sabe? A gente tem ao ler um livro, a gente tem ao ler o livro, a gente tem ao tomar um café com a amiga, a gente tem ao brincar com a filha, a gente tem ao brincar com... a ter um tempo com o esposo, a gente tem em vários lugares, exercício físico, exatamente. Então, assim, se você tá passando pelo mesmo que eu te convido a sair do seu Instagram por uma semana, 7 dias, não pegar nele. Vai ser muito difícil nos primeiros dias, muito difícil, mas exclui mesmo e vai vencendo. Pega um hobby pra você fazer, não pega só sua casa pra arrumar não, mas pega um hobby pra você fazer. Vai ali vendo o tempo que você leva pra lavar louça, o tempo que você leva pra lavar um banheiro, o tempo que você leva pra ler um livro. Vai olhando essas coisas, vai analisando a sua vida, vai perguntando pra si mesmo por que você parou de ser aquela mulher engraçada, alegre, sorridente, aquela mulher positiva, por que você parou de acreditar nas promessas de Deus, ou porque você parou de refletir nelas. Às vezes o Instagram bobeia tanto nas cabeças que nós não tem nem tempo de refletir nas promessas de Deus, não é mesmo? Então, assim, sinta-se abraçada, tá? Mas faça isso. Tenta aí fazer 7 dias sem o Instagram e veja aí, tá? Comigo, rapidinho, vou terminar esse vídeo, mas comigo foi basicamente assim, os primeiros 5 dias eu ficava tentando e lutando contra mim mesma, entediada, não sabendo o que fazer, mesmo tendo a casa toda pra arrumar e tal. E o segundo dia foi, a segunda parte foi tentando me entender, me organizar, ver o que estava faltando, o que não estava, o que estava passando na minha cabeça, o que eu estava sentindo. Sonhar, coloquei sonhos, tirei sonhos, né, do papel, comecei a executar. Inclusive aqui o YouTube eu comecei a seguir firme. A minha criatividade mudou, empenho. E na terceira parte, que é o que eu tô passando agora, eu tenho colocado em prática. Então eu tenho arrumado minha casa de pouquinho, eu tenho gravado aqui pra vocês, tenho criado um compromisso comigo mesmo pra profissionalizar isso daqui, pra trazer mais de mim também, pra conversar, bate-papo mesmo, nem que, encher linguiça, né, como o povo diz, mas eu quero trazer essa minha personalidade pra cá, também ler pra minha filha. Comecei a voltar a fazer alguns... Leio pra você, né? Eu leio qual livrinho pra você? Os livros da Bernadette.
Então eu passei a ler novamente pra Thalia, fazer leitura bíblica com ela, tudo isso, sabe? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É realmente, assim, um vídeo pra conversar mesmo com vocês. Pra dividir. E pra depois eu revisitar pra mim saber, né, o que eu tô passando. Eu quero trazer aqui a cada 15, a cada 30 dias como é que tá essa evolução. E mostrando pra vocês o que tá acontecendo por aqui, tá bom? Então é isso, beijos e tchau!